Bom dia, alunos do Polivalente Frei João Batista. Eu sou a professora Érica, professora de Biologia, e juntamente com a professora Andréa, nós somos as professoras do primeiro ano. Nós iremos falar sobre ácidos nucleicos. Vocês já devem ter ouvido falar de ácidos nucleicos no ensino fundamental. Ácidos nucleicos, o próprio nome já diz, né? São os ácidos presentes no núcleo das células. Eles estão presentes em todas as células vivas e são responsáveis tanto por armazenar o código genético, ou seja, como que nós somos, tipo de pele, cabelo, facilidade para esportes ou não, e por traduzir isso em proteínas que são visíveis a olho nu, né? As características nossas. E tudo isso está armazenado no nosso núcleo. Nós temos dois tipos de material genético. Nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, daí o D de desoxi, sem óxido, sem um oxigênio, e ácido, porque tem a propriedade ácida mesmo. Ele é composto por duas fitas, como vocês estão vendo aí no slide, uma fita azul, uma vermelha, e essas duas fitas, elas ficam no formato de hélice ou espiral. Então, nós falamos que a estrutura molecular do DNA é dupla, de duas fitas, hélice, formato de espiral. A função do DNA, então, é armazenar o código genético. Isso vem codificado, é como se fosse um livro de receitas. E cada página tem uma receita de uma partezinha do nosso corpo, da cor do olho, do formato do rosto, e todos eles em conjunto formam o nosso DNA. Nós temos 46 moléculas de DNA, que quando são enroladas, estão na sua forma mais espiralizada, formam os cromossomos, né, que nós vimos na aula anterior. Então, a função dela, além de armazenar o código genético do DNA, é coordenar o funcionamento da célula. Ele que é o centro de comando, ele que é o manda-chuva, o chefão da célula. Cada filamento desse é composto por milhares de nucleotídeos. O que são nucleotídeos? O nucleotídeo é esse conjunto que vocês estão vendo aí no slide. Essa bolinha amarela é o grupo fosfato do fósforo, ou o elemento químico fósforo, P aí. Esse grupo fosfato a gente adquire na alimentação. É constituído por um açúcar, que é uma pentose. Vamos lembrar lá dos carboidratos no início do ano, né? Essa pentose, no caso do DNA, é a desoxirribose. E constituído por uma base nitrogenada, que no caso do DNA pode ser A de adenina, C de guanina, G, perdão, de guanina, C de citosina ou T de timina. Então, fica bem destacado aí para vocês que a pentose ou açúcar do DNA é a desoxirribose. Como eu falei antes, né? As bases nitrogenadas do DNA são A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Observem vocês que as bases nitrogenadas, elas se unem por pontes de hidrogênio, tá? No meio da fita. E elas vão se unir, formar os parzinhos. Sempre o A vai se ligar ao T e o C vai se ligar ao G, que a gente chama de pareamento bases. Olha aí para vocês a estrutura completa. Nós temos o C se encaixando no G e o T se encaixando no A. Então, onde eu achar citosina no DNA, eu vou ter a mesma proporção de guanina. E onde eu achar timina no DNA, eu vou ter a mesma proporção de adenina. Vocês precisam decorar esse pareamento de base. Então, vocês vão pegar o caderno e vão passar todo esse material para o caderno, tá? Todos esses slides, principalmente essa parte de pareamento de bases que os vestibulares da UEG, né, seriados da UEG, da UNB, eles cobram muito. Isso também cai bastante no Enem, apesar de ser bem facinho, o aluno acaba se esquecendo. Você pode
formar frases para se lembrar desse pareamento de bases, tá? Então, a adenina, para se ligar à timina, o que mantém elas unidas são duas pontes de hidrogênio, enquanto que o que mantém a guanina unida à citosina são 3 pontes de hidrogênio, tá? O ácido ribonucleico, ou RNA, é o segundo tipo de ácido. A função dele é traduzir o que DNA manda. Então, ele vai transcrever a mensagem do DNA para RNA. É como se o código genético nosso, DNA, falasse só em inglês. E só o RNA é o responsável pela tradução dele. Só o RNA entende. Então, o RNA vai lá no núcleo, pega a informação, a ordem do DNA, transcreve isso para o português e vai transportar essa mensagem lá do núcleo para o citoplasma, que seria onde vai ocorrer a produção das proteínas. Então, sem o RNA também não tem como produzir proteínas. A estrutura do RNA é uma fita única, como vocês estão vendo aí, uma fita simples, também constituída por milhares de nucleotídeos. A diferença do nucleotídeo do DNA para o RNA está em 2 locais. O grupo fosfato é o mesmo, mas o açúcar do RNA é a ribose. Olha, começa com R, por isso R de RNA. Enquanto que o açúcar do DNA é a desoxirribose, começa com D de DNA. E no caso das bases nitrogenadas, o RNA também tem adenina, guanina e citosina, mas ele não tem timina. Ele vai ter uracila ou uracil, pode vir com as duas nomenclaturas, tá? Tem que decorar as principais diferenças do DNA e do RNA. Vamos lá. DNA, 2 fitas. RNA, 1. DNA, açúcar do DNA, desoxirribose. Do RNA, ribose. Base nitrogenada do DNA, adenina, guanina, citosina e timina. Base nitrogenada do RNA, adenina, guanina, citosina e uracil ou uracila. Bom, aqui estão as bases nitrogenadas do RNA, C de citosina, G de guanina, A de adenina e U de uracila. Não se preocupem com essas estruturas moleculares químicas que vocês estão vendo aí, porque biologicamente falando, nós não iremos cobrar ainda isso de vocês. Vocês vão precisar aprender química orgânica lá no 3º ano para ver melhor essas estruturas, tá bom? Pareamento de bases no RNA. Se no RNA não tem timina, com quem que a adenina vai se ligar? Com a uracila. E a citosina continua se ligando à guanina. Bom, esses são os ácidos nucleicos e essa aula é bem simplesinha assim mesmo. É só para vocês aprenderem os 2 tipos de ácidos presentes no núcleo e saber diferenciá-los. Lembrando que todos os seres vivos são constituídos por esses ácidos nucleicos, exceto o vírus, que no vírus ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Ele nunca tem os 2 ao mesmo tempo, tá bom? Tirando o vírus, todos os demais seres vivos têm tanto DNA quanto RNA. Eu espero que vocês estejam bem.